Existem muitas diferenças culturais entre os ocidentais e orientais, em especial para nós brasileiros. Os japoneses que vivem no extremo oposto do planeta possuem algumas regras e costumes que podem parecer até chocantes, principalmente nas escolas, onde praticam tradições que, se fossem implementadas aqui no Brasil, os pais dos alunos chamariam até mesmo a polícia. É exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver regras mais estranhas nas escolas japonesas. Então já deixa seu like, clica aí no botão gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas regras mais estranhas das escolas japonesas. Lá no Japão, as crianças aprendem desde cedo a serem independentes. Desde o primário, os pais não podem acompanhar os seus filhos até a escola. Essa regra possui variações de região para região, mas a maioria das escolas não permite que os adultos acompanhem as crianças. Algumas escolas dividem a tarefa entre vários pais que ficam ao longo de todo o trajeto, monitorando o percurso das crianças. Em outras, os professores ajudam a levá-los nos primeiros dias de aula até eles aprenderem o caminho sozinhos. Mas na maioria das escolas do país, os alunos do ensino fundamental se responsabilizam por levar as crianças para a escola. Quando estão saindo de casa, os alunos que moram mais longe podem percorrer longas distâncias sozinhos. Mas quando estão se aproximando da escola, o grupo de crianças fica bem maior. Não é permitido usar carros, bicicletas ou transporte escolar para facilitar essa parte da vida escolar. Os diretores e professores enxergam o trajeto de ida e volta como parte do aprendizado das crianças. Muitas escolas japonesas prezam pela uniformidade. Não basta utilizar o uniforme completo da escola. Sua aparência também precisa estar impecável e de acordo com as normas. Em especial, uma regra polêmica que chama a atenção dos ocidentais envolve a cor e penteado do cabelo dos alunos. Sejam eles meninos ou meninas, houve uma época em que algumas escolas começaram a banir certos penteados, como o rabo de cavalo. As mulheres não podem usar cachos, precisando manter o cabelo sempre liso. E os meninos não podem ter cabelo comprido. Além disso, nenhuma escola permite que seus alunos possuam cabelos tingidos ou descoloridos. Caso o estudante possua um cabelo de cor diferente do preto, ele precisa comprovar com fotos de quando era mais novo e pedir para que seus pais assinem um documento atestando sua cor de cabelo natural. As escolas mais estritas, que prezam pela aparência dos alunos, já chegaram a pedir até que estudantes com cores de cabelos naturais que não fossem pretos tingissem o cabelo como parte da uniformização. Acessórios como brincos ou piercing? Então nem pensar, não pode mesmo. Aqui no Brasil, algumas escolas podem fornecer calças, mas também shorts para dias mais quentes. Camisetas ou jaquetas podem ser utilizadas conforme a vontade do aluno. No entanto, no Japão existem muitos outros uniformes que não podem ser alternados. Durante o inverno, por exemplo, você precisa obrigatoriamente utilizar o uniforme de inverno, que é muito mais quente. Não importa se um dia acabar sendo mais quente que os demais. Os alunos precisam utilizar aquele uniforme específico. Para as aulas de educação física, eles trocam de roupa, também vestindo o uniforme adequado de cada estação. O pior é que no Japão as escolas não possuem ar-condicionado ou ventiladores. O máximo que pode ser feito para controlar a temperatura é fechar as janelas da sala de aula. Algumas escolas mais modernas, em regiões extremamente frias, já possuem aquecedor elétrico, mas o calor precisa ser tolerado como parte do aprendizado sobre disciplina.
Apesar da idade de consentimento para relações no Japão, em alguns lugares chegar a 12 anos de idade, os pais do país costumam desencorajar suas crianças de se meterem em relacionamentos. Nas escolas, qualquer tipo de romance é estritamente proibido, mas geralmente a maioria dos alunos nem se interessa por esses assuntos. Eles são reforçados desde cedo a se preocuparem com suas responsabilidades e, apesar das instituições de ensino tentarem pregar a importância da família, quando crescem, os adultos continuam sem interesse em relacionamentos sérios. A prática de casamentos arranjados ainda é algo super comum no Japão. Felizmente, as crianças costumam obedecer a essa regra, mas ela está causando um problema bem sério na taxa de natalidade. No Japão, atualmente, já existem mais idosos do que crianças, e a cada ano que passa, a diferença entre natalidade e mortalidade parece crescer. O governo e a população tentam combater isso da melhor maneira, mas como os alunos passam a vida toda ouvindo que não podem namorar, esse problema parece que ainda vai persistir por bastante tempo. Uma coisa interessante das escolas japonesas é que todas elas possuem piscinas. E não estamos falando de escolas particulares. No Japão, escolas particulares, diferentemente daqui do Brasil, são incrivelmente raras. Apenas membros da nobreza, celebridades e filhos de pessoas muito ricas frequentam essas escolas elitizadas. Mas também não há motivos para a população comum querer escolas particulares, já que as públicas atendem todas as necessidades que um aluno poderia ter, como por um exemplo, com aulas de natação. Não importa se você não sabe nadar. A aula de natação serve justamente para isso. Todos os alunos, tenham medo de água ou não, são obrigados a participarem dessa aula até virarem bons nadadores. Felizmente, os professores evitam aulas de natação durante o inverno para as crianças não correrem o risco de ficarem doentes com o frio extremo. Não basta apenas utilizar as roupas do uniforme corretamente. Os alunos do ensino fundamental precisam levar seus livros e materiais escolares dentro de uma bolsa especial chamada Randoseru. Essas bolsas começaram a ser utilizadas em 1885, pouco depois que as mesmas Randoseru foram introduzidas aos militares da época. Antigamente, todas as bolsas eram pretas, mas depois de um tempo as meninas passaram a utilizar bolsas da cor vermelha, com os garotos continuando com as pretas. Essa distinção, porém, está mudando nos últimos anos, com novas cores sendo introduzidas para ambos. No entanto, muitas escolas ainda rejeitam a ideia de bolsas coloridas, principalmente em cidades do interior, onde os próprios alunos podem praticar bullying com quem utiliza bolsa de cores diferentes das tradicionais. As bolsas similares às originais desenvolvidas para o exército são muito resistentes e versáteis, com vários compartimentos para cada tipo de material dos alunos. A capa externa também é resistente a respingos de água, sendo excelente para dias de chuva. Nas escolas japonesas, geralmente não existem cozinheiros ou outros funcionários que não sejam os professores. Apesar dos alunos ficarem o dia todo nos colégios, que são em sua maioria integrais, a escola em si não fornece alimentação, ficando a cargo dos próprios estudantes cultivarem, prepararem e servirem os alimentos. A turma mais nova cuida da horta e dos animais, enquanto os mais velhos preparam as comidas nas aulas de culinária e educação doméstica. Cada turma reveza as tarefas de servir os alimentos e depois lavar as panelas, enquanto cada aluno é responsável por lavar seus próprios pratos e talheres. E não pense que os alunos não gostam dessas disciplinas escolares. Os mais novos, que ainda não podem cozinhar, aguardam ansiosos para passarem de ano e chegarem logo nessas matérias culinárias. Vale lembrar que os alunos precisam comer o que é servido. Se não gostarem da mistura, simplesmente ficarão sem comida, pois não é permitido levarem marmitas de fora.
Talvez essa notícia te surpreenda, mas no Japão não existem zeladores, faxineiros ou qualquer tipo de funcionário das escolas que não sejam os próprios professores. Eles e os alunos ficam responsáveis por todo tipo de manutenção predial e, é claro, a limpeza está incluída nas tarefas diárias dos estudantes. Uma cena clássica dessas faxinas das escolas japonesas é a dos alunos correndo pelos longos corredores com as mãos no chão, segurando um pano molhado, depois um seco para finalizar a limpeza. Primeiro, utilizam vassouras para tirar a sujeira mais grossa, mas a fina camada de poeira só pode ser retirada com um rodinho, no caso dos alunos, com as próprias mãos. Essa parte de utilizar os panos com as mãos fica sempre para o final. Então os alunos estão sempre animados para terminarem logo o serviço e irem embora para casa. Cada semana, um grupo fica responsável pela limpeza diária, onde levantam todas as carteiras e limpam os corredores em torno da sua própria sala de aula. Nas escolas japonesas mais estritas, até as roupas íntimas das garotas fazem parte do uniforme. Elas precisam utilizar calcinhas brancas para não violarem as regras de vestimenta do colégio. Em alguns casos mais extremos, professores realizam inspeções para se certificarem de que as garotas estão seguindo essa norma. A cor branca também garante que os inspetores consigam verificar se a higiene das mulheres está em dia. Não é permitido usar roupas sujas ou encardidas, pois as manchas simbolizam imperfeições dentro da instituição de ensino e também na vida das estudantes. Essa prática, felizmente, não é tão comum assim no Japão, sendo praticada apenas em algumas escolas mais extremas. De algum ano pra cá, o governo proibiu as inspeções de roupas íntimas nas escolas, mas ainda é necessário muito policiamento para se certificar de que isso não está acontecendo nas escolas mais afastadas, em regiões rurais, onde o ensino é mais tradicionalista. Como as escolas japonesas são todas do período integral, tem mais tempo para os alunos aprenderem outras matérias importantes para a vida, além das mais comuns, como matemática ou geografia. No ensino médio, eles podem participar de clubes e pegar matérias especiais, mas até lá, as crianças do ensino infantil e do ensino fundamental possuem várias matérias obrigatórias que não praticamos aqui no Brasil, como, por exemplo, agricultura e culinária, onde interagem com alimentos desde sua base na fazenda. Existem muitas outras matérias, como música, carpintaria, que eles precisam participar durante o ano todo, aprendendo muito mais do que o nível superficial. Na primeira série, os alunos começam a interagir de leve com a música, através das castanholas, um instrumento bastante simples. Mas com o passar dos anos, eles vão pegando escaleta, flauta e interagindo até com instrumentos de orquestra japonesa, como os gigantes tambores conhecidos como taikos. Durante os 6 anos do ensino fundamental, aprendem toda a teoria musical, caso queiram se especializar no ensino médio. Pode parecer surpreendente, mas os japoneses não se preocupam tanto com o passar de ano, já que lá ninguém bomba ou repete a série. É mais ou menos parecido com o nosso ensino infantil. Aqui, os alunos não precisam tirar boas notas para progredirem até o ensino fundamental, onde o sistema de notas passa a ser mais importante. Lá, a mesma filosofia do nosso ensino infantil prevalece até o final do ensino médio, fazendo valer notas apenas no ensino superior. Os japoneses se preocupam muito mais com o comportamento dos alunos, como eles recebem a informação e a utilizam, do que com notas vermelhas ou azuis. No entanto, no final do ano, eles também recebem um boletim contendo todas as notas de provas, atividades, trabalhos e tarefas de casa que fizeram. Então, apesar dos professores não reforçarem que precisam tirar notas boas para passarem de ano, os pais podem ficar bem chateados quando os filhos chegam com um boletim ruim.
Depois que as crianças passam pelo ensino infantil e completam o ensino fundamental, estão preparadas para iniciarem uma nova etapa de suas vidas, que é muito mais próxima da vida de um adulto através do ensino médio. Nele, as matérias são muito mais complexas e os estudantes podem escolher alguns clubes de estudo para participarem, somando as matérias de base obrigatória. Esses clubes possuem temas incrivelmente variados, como clube de literatura, artes marciais, esportes ou mais culturais como cerimônia do chá e arranjamento floral. Cada um desses clubes representa uma matéria facultativa, que conta como tempo de aula para os alunos, parecido com o sistema do ensino médio dos Estados Unidos. Os garotos geralmente preferem clubes que envolvem mais atividade física, como futebol ou judô, enquanto as garotas costumam escolher os clubes culturais para aprimorarem sua elegância, como o clube da cerimônia do chá, onde aprendem a forma correta e formal de se portar em reuniões tradicionais japonesas. Lá no Japão, quando os estudantes do ensino médio têm a oportunidade de escolherem algumas das suas próprias matérias, eles possuem muitas mais opções do que outros alunos de diferentes partes do mundo, já que o Japão tem algumas disciplinas exclusivas da sua própria cultura e tradição histórica. Como por um exemplo, o Kendo, que traduzido ao pé da letra significa caminho da espada. Diferente do que a maioria das pessoas devem pensar quando veem um aluno de Kendo ou Kyudo, os estudantes não estão necessariamente aprendendo um esporte ou arte marcial, e sim desenvolvendo disciplina e fortitude mental e emocional. O caminho da espada não ensina muitas técnicas de combate. Em vez disso, foca nos antigos valores de um guerreiro japonês. O Kyudo também é muito mais do que uma simples arquearia. Em vez de focar apenas em ganhar pontuações melhores, os praticantes de Kyudo aprendem toda uma filosofia a respirar corretamente e a meditar antes de soltarem suas flechas. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falou e tchau.